Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais. E hoje o nosso papo vai ser quando a mãe torna os filhos confidentes. E para isso estou aqui com a Rosângela Matos, do Descomplicando Relações, todas as quartas-feiras. E hoje com esse tema que é muito especial, trazendo a psicóloga Sabrina Vigo, que vai falar um pouquinho sobre todos os impactos na vida da família, das crianças, enfim. Então vamos entender tudo isso hoje. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores mais uma vez, porque eles fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Próximo a Mix Lanches, um local onde você encontra toda essa questão de papelaria para personalizada, para escritório, enfim, o que você precisa. Dá uma passadinha lá que é muita coisa legal. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Super promoção do RP, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km, 10 anos de RP Mercados. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu e a Rosângela Matos vestimos aqui no programa Algo a Mais Regla. E eu aqui, super confortável nesse frio desta quarta-feira chuvosa, que eu digo que se viesse uma nevezinha, pelo menos uma neve, né, para que seja pelo menos bonito, né, mas a gente passa frio e com chuva. Então, um look Regla aqui bem quentinho para esquentar neste dia. Então, pessoal, agora minhas boas-vindas, o meu bom dia vai para as meninas que estão aqui comigo, a Rosângela, a Sabrina, sejam muito bem-vindas. E hoje vamos falar, Rô, que tema bem especial escolhido, né, para hoje. Eu acho que a gente vai tocar muita mãe aí, vai tocar muita família, porque são problemas que acontecem no dia a dia de todo mundo também, se for ver, né, Rô? Então, só mais uma forma de abrir os caminhos para que a gente possa falar sobre coisas que podem estar impactando. O assunto de hoje vai tocar muitos corações e vai doer para muitas pessoas. E o meu convite para quem está do outro lado e é mãe é: abra teu coração para ouvir o que a gente vai conversar hoje, porque não é com a intenção de machucar ninguém, não é com a intenção de ferir, é com a intenção de mostrar uma outra forma de fazer as coisas. Porque eu sou mãe e eu sei que a gente erra tentando acertar, a gente faz o melhor que dá com aquilo que a gente tem, mas sempre é possível melhorar, sempre é possível se desenvolver, sempre é possível fazer diferente. E quando a gente faz diferente, os nossos filhos ganham com isso, a nossa família ganha com isso, e com certeza o programa de hoje, todas as contribuições da Sabrina serão extremamente valiosos. É isso aí. Hoje a nossa convidada super, super especial é a Sabrina, né, Sabrina? Seja bem-vinda. Obrigada. Tu já esteve aqui em outros momentos, mas hoje mais uma vez para falar um pouquinho sobre essa questão de como a gente pode estar auxiliando, né, as famílias, aos filhos também, dentro desse mundo que por vezes a gente procura fazer bem, né, Rô? Mas nem sempre a gente acerta, então entender um pouquinho. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, Sabrina. Então, bom dia, né? Eu sou a Sabrina, sou psicóloga, trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E hoje o tema que a gente vai falar acho que é super pertinente, né? Que nem a Rô falou, acho que a gente precisa abrir, né, o coração, se abrir para esse tipo de conversa. Porque eu entendo, né, que quando tem uma mãe que torna um filho confidente, ali já fala de um sofrimento, né, de algo que não está conseguindo se dar conta de outra forma, né. Então, acho que é importante falar e ter esse tipo de conversa para trazer, né, o que se passa, o que não se passa, para que as pessoas possam identificar, porque às vezes, né, até uma conversa que a gente acha que é inocente, né? Pode estar passando do limite daquilo que a gente deve compartilhar com os nossos filhos, né? Então, acho que é uma conversa bem bacana e bem esclarecedora, importante. Com certeza. Rô, entendendo um pouquinho a questão de tornar os filhos confidentes, em que momentos tu vê que isso chega nas famílias? Por exemplo, que tu percebe também nos teus atendimentos quando isso está acontecendo? Para mim, chegam muitos casos de filhos que estão sendo envolvidos na relação amorosa dos pais.
Então, filhos que sabem tudo do casamento, tudo muitas vezes do divórcio, das traições e tudo que acontece. Então, o que acaba acontecendo? Para mim, chega muito uma fala assim, eu quero que os meus filhos não sejam enganados. Os meus filhos têm que saber a verdade, os meus filhos têm que saber quem é o pai. Os meus filhos são meu apoio nesse momento, então eles precisam saber o que eu estou passando. E isso chega muito para mim, com muita frequência, Laura. E nesses momentos eu começo a mostrar uma nova forma de fazer as coisas. Porque eu acredito que toda mãe, em algum momento, acabou compartilhando alguma coisa com seus filhos que não seria o adequado. Mas é aquela situação. A gente erra tentando acertar. Com certeza eu fiz isso. E não uma, várias vezes. Mas é sobre a gente olhar diferente. Porque o que eu percebo, Laura? Que as pessoas muitas vezes querem que as coisas sejam diferentes, mas elas não fazem diferente. Então, nessa situação que nós estamos falando, é sobre você parar, avaliar o teu comportamento, avaliar o que está acontecendo com esse comportamento, né, o reflexo disso, e fazer diferente. Então, eu tenho muitas clientes e alunas que compartilham as suas questões pessoais com os filhos, que tratam os filhos como melhores amigos, né? Quando os filhos já são adolescentes, elas compartilham tudo. Mães que estão solteiras e que compartilham, por exemplo, com filhos adolescentes, quem que elas estão conhecendo, como que tá sendo, compartilham experiências sexuais. Então, são questões que muitas vezes parece bobo, sabe? Ai, mas olha que lindo essa mãe e esse filho, que grudados que eles são, essa amizade. Só que a gente tem que entender o seguinte, existe uma hierarquia. Os filhos precisam da força dos pais. Então, é muito perigoso, na minha percepção, por tudo que eu estudei e aprendi, e a Sabrina vai contribuir mais ainda, já que ela é especialista nessa área, é muito perigoso quando um pai ou uma mãe tratam os filhos como iguais, porque os filhos não são iguais, eles são menores. Então, o que acontece também? O reflexo dos filhos que foram expostos, que chega muito para mim. Mulheres que elas precisam ser fortes, mulheres que foram expostas na vida, na infância, na adolescência, ao relacionamento dos pais, que presenciaram brigas, discussões, que elas ouviram tudo, a mãe contou tudo, foram confidentes dessa mãe por anos, e que hoje, no relacionamento que elas vivem, elas não conseguem ser vulneráveis, elas não conseguem se entregar, não conseguem confiar no homem que elas têm ao lado delas. São mulheres com sérios problemas emocionais, justamente porque lá atrás elas foram as filhas confidentes. Então isso chega muito para mim também. Olha só, entendendo um pouquinho do que a Rosângela coloca, e eu vejo que, Rô, quando tu fala que as mães colocam, fazem, né, dizem, eu troco, são as minhas experiências com os meus filhos. Eles precisam ver, porque não é justo eles não saberem que pai que eles têm, né? Então, como tu pode ver esse impacto de forma prejudicial? Porque pelo que eu sinto, pensando, elas só querem dizer a verdade para os filhos. Desabafar, né? Ter apoio. A Isso. intenção inicial não é ruim, né, Sabrina? Acho que é legal tu falar sobre isso, porque agora com certeza tem mulher em casa se sentindo extremamente culpada, né? Eu sou um monstro. Não, a intenção inicial não é ruim. Só que isso mostra uma necessidade que não está sendo atendida, uma coisa que tem que ser resolvida, uma busca por ajuda. O problema é o resultado, né, Sabrina? Pois é. Eu acho que a gente precisa, né, partir da ideia de que não tem uma maldade, né, de que não é intencional provocar um estrago, mas esse tipo de comportamento, né, especialmente confidenciar coisas da relação amorosa, né, com o pai da criança, traz efeitos emocionais muito graves, né? E aí a gente pode falar, inclusive, de alienação parental, né? Que é um comportamento muito grave, que tem muitos efeitos, né? E que aí já leva para questões judiciais de tu tá tendo um discurso que vai provocar um afeto negativo dessa criança com o teu companheiro, né? Então, eu fiquei pensando enquanto te ouvia, né, Rô, o quanto essa mulher precisa mostrar quem é o marido que ela tem, né? Porque o pai é diferente do marido, são papéis diferentes, né? Então ele pode ser um excelente pai para aquela criança, mas eles, enquanto companheiro, não funcionam, né? Então o que tu quer mostrar para essa criança? Ao mesmo tempo, o que eu entendo, né, disso é que as crianças precisam de fato saber o que está acontecendo, né? Se a gente for partir dessa ideia de um problema conjugal. Então, sim, as crianças precisam saber,
Porque também se tem um problema ali nessa relação, né? E os pais ficam muito fantasiando para essa criança que é uma família maravilhosa. E daqui a pouco esse casamento termina, isso também tem efeitos na vida adulta, Até né? mesmo para a criança poder entender o porquê do término, né? Exatamente. Porque a gente vê, não, mas tá tudo certo, por que meu pai e minha mãe estão, né, descasando? Ah, não, é porque tá tudo certo. Não, se estivesse tudo certo, até para eles poderem ter uma visão de realidade no meio da Isso, situação. porque eles criam referências também, né? Porque se tá tudo bem e do nada termina, isso tem efeitos lá na vida adulta, que aí pode funcionar como eu não confio em ninguém, porque eu não tenho garantia nenhuma de que essa relação tá indo bem, né? Eu fico sem referências. Então, sim, é importante colocar para as crianças o que está se passando ali, né? Mas como eu vou colocar isso para essas crianças, né? Como eu vou colocar de uma forma que elas entendam que o problema é na nossa relação e não a gente enquanto pai ou mãe, né? Porque às vezes eu desgosto da pessoa, mas é uma questão muito particular e íntima minha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que compartilha com as crianças e a forma como compartilha, né? Mas também não vivendo num mundo de fantasia, trazendo essa realidade, né? Entender um pouquinho, talvez, Sabrina, e colocar entendendo um pouquinho sobre o que está sendo posto aqui, é dizer, ex-marido, ex-esposa, existe, mas ex-filho não. Não, exatamente. Então, tem essa questão de cuidar a forma com que é colocado, porque não adianta, no final, ele vai continuar sendo filho daquele pai e daquela mãe. Então, eu achei bem importante, assim, a gente poder deixar bem esclarecido que existe o lado, né, Rô? Que existe a revolta e a gente quer que os filhos saibam que, olha, aconteceu isso porque o teu pai fez tal coisa ou porque a tua mãe fez tal coisa, mas tem o lado de que eles nunca vão deixar de ter vínculo, né? Marido e mulher pode até ter, mas os filhos não. Sim, e Laura, enquanto nós falávamos, né, vocês duas estavam falando, Sabrina, quais são os limites, então, né? Porque quem tá ouvindo em casa, assistindo, talvez tá em dúvida agora, tá? Tem que saber, eu também concordo, é necessário saber, não dá para criar um mundo, né, de purpurina. Fantástico. Mas o que falar e o que não falar? Quando é que essa exposição dos filhos se torna prejudicial? Acredito que essa é um jeito bacana de explicar. Quando se torna prejudicial? Quando a mãe faz o filho confidente? Então, não tem uma receita mágica, né? Acho que é muito singular do contexto, né? De como as pessoas se relacionam naquele ambiente familiar. Mas o que é importante, assim, a gente ter clareza, né? O que eu tô compartilhando com essa criança? Eu tô identificando que o meu companheiro, enquanto pai, tá trazendo prejuízos para essa criança, eu preciso sinalizar. Mas ainda assim, né? Os adultos que fazem o papel de cuidado. Então, os adultos que precisam conversar e chegar em combinações, né? O que a gente conta para a criança? A gente conta a verdade, mas a gente conta, olha, a nossa relação, né? A gente te ama muito, a gente vai seguir sendo teu pai e tua mãe, tu vai seguir tendo contato com a gente, mas a gente não vai mais morar junto, né? Tu conta a verdade para a criança. Agora, tu não vai dizer assim, a gente não vai mais morar junto porque teu pai é um xarope, né? Daí tu já tá falando do que tu pensa sobre aquela pessoa, né? Mas o pai talvez não seja um xarope com aquela filha, com aquele filho, entende? Então a gente precisa, assim, porque, claro, né, a gente tá magoado, né? Numa relação de separação tem um processo de luto, tem muitas mágoas, né? Muitas expectativas que a gente cria e projeta para que o outro dê conta, né? Então acho que essa questão, assim, de ter uma confidência, assim, atrapalhada, né? De talvez colocar coisas que passem do limite, é justamente pela nossa frustração, né? De tentar talvez jogar pro outro, assim, né? Manipular essa situação para que os outros tentem resolver as nossas dificuldades, né? Então, acho que também quando a gente torna os filhos, né, confidentes, e aí acho que a gente fala mais de criança e adolescente, que tá mais nesse ambiente familiar, a gente tá falando de algo que a gente precisa reparar da nossa própria infância, da nossa própria adolescência, né? O que ficou mal ali, que hoje eu tô me relacionando dessa forma e não consigo dar conta das minhas dificuldades enquanto adulto, né? Então, para quem talvez passou por essas situações, e acredito que muita gente possa ter passado por situações como ouvir os desabafos da mãe, do pai, né? Aqui a gente coloca bem o papel da mãe em especial. Até vou te pedir, tem diferença quando a mãe faz as explanações do que quando o pai faz? Vendo esses dois papéis, tem diferença na cabeça da criança, Sabrina?
Acho que diferença, assim, não, né? Prejudicial tanto de um lado quanto do outro, né? A gente tem que ter sempre... claro que cada figura tem uma referência, né? Mas os pais são quem constroem com a criança, né? A forma como elas se relacionam, né? A forma como elas se colocam. Então, o pai e a mãe também, eles vão compartilhar com essa criança princípios, valores, né? O pai e a mãe têm essa referência, assim, de uma... inscrição da lei de forma simbólica, né, desses limites. Então, isso que a Rô falou, né, de ter uma hierarquia. São papéis diferentes, né, os pais precisam compartilhar e construir com essa criança habilidades, né, ou formas de se relacionar que ela está aprendendo, né, que vão ter características inatas dela, né, enquanto sujeito, mas que também se modelam conforme esse ambiente que a gente está inserido, né. Então, os pais precisam ter... assumir a responsabilidade dessa diferença do papel dentro dessa relação, né? Isso é importante, isso cria limites, isso cria uma forma de se relacionar muito saudável, né? E que a gente aprende ali na relação. Então, o que a Rô falou, né? De as mães que se atrapalham provavelmente viveram isso na sua infância e na sua adolescência e aprenderam a se relacionar dessa forma. Então, elas vão reproduzir isso, né? Por isso que é importante, assim, identificar, tô me atrapalhando, o que isso fala de mim, né? E não dessa relação. Não, e até mesmo esse chamar de atenção, porque ter um tema como esse hoje pode chamar a atenção de coisas que a gente pode estar fazendo inconscientemente. Nós fazemos, mas não por mal, a gente faz por, né, como mãe, porque, né, tem aquela reclamação para fazer, porque... Mas entender que isso pode estar prejudicando. Então, talvez esse alerta que é importante num tema como hoje, a gente estar falando para que, poxa, não, então eu vou fazer diferente para que o meu filho não reproduza isso depois na vida dele. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre esse tema que é tão importante para a vida da família. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz. Em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre quando a mãe torna os filhos confidentes, né? Qual é o prejuízo disso? E para,
né, esse assunto que é muito importante. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, toda quarta-feira trazendo assuntos bem legais aqui pra gente ter um entendimento melhor, para como ter e levar também a família de uma forma mais tranquila, tudo dentro dos eixos. A gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, se a gente puser aos pouquinhos entendendo algumas situações que podem amenizar, podem deixar, né, o nosso convívio familiar melhor, os casais em harmonia, para que possam viver, né, a sua vida de uma forma muito tranquila e feliz, né? Esse é o intuito da Quarta do Sofá. E estamos aqui com a Sabrina Vigo, que é psicóloga e também tem toda uma experiência, traz toda uma bagagem aqui para falar sobre esse reflexo na vida dos filhos quando a gente torna eles confidentes, né? Então, entender um pouquinho mais é o que faz parte aqui para nós, para que possamos ter uma vida melhor. E voltando com esse papo, a gente falou sobre a questão do reflexo na vida dos filhos, exatamente o que nós estamos fazendo, eles reproduzem. Rô, quando chegam casais para ti e comentam várias situações que tu vê que os filhos estão tendo algumas ações que tu percebe que eles estão repetindo alguma... Como tu vê isso no convívio familiar? Laura, no outro bloco, você falou muito sobre a questão de quando tem um divórcio. Só que tem coisas que eu percebo, e a Sabrina pode falar também sobre, que acontecem no dia a dia, que parecem bem banais, mas que elas importam. Porque vamos pensar o seguinte, quando uma criança vem ao mundo, ela vem através desse pai e dessa mãe. Então, ela é parte desses dois indivíduos imperfeitos. Quando a criança tem que tomar um lado, e ela sempre vai ter uma tendência a tomar o lado mais fraco, né, defender o lado mais fraco, ela tem que rejeitar uma parte dela para fazer isso. É muito doído para uma criança. Isso vai resultar em feridas muito grandes, né, feridas emocionais muito grandes. Então, a segurança de uma criança vem através dos pais. Quando eu falo, e eu falo muito que o casamento precisa ser priorizado, que o casamento vem na frente dos filhos, existem pessoas que me julgam, né, que querem me bater. Como assim? Se eu tiver que escolher entre meu filho e meu marido, eu fico com o meu filho. Gente, não é uma questão de escolha. Não é sobre escolher. A gente não tem que escolher. É sobre você compreender que quando você cuida do casamento, né, prioriza o casamento, não é deixar os filhos de lado. Você continua cuidando dos filhos. Uma coisa não exclui a outra. Mas é por quê? Porque o casamento reflete muito nos filhos. Então, quando o casamento é cuidado, quando o casamento está bem, os filhos vão ficar bem. Como é que um filho vai ficar feliz vendo os pais infelizes? Como é que um filho vai ficar bem quando os pais brigam? Então, cuidar do casamento também é cuidar dos filhos. Nesse último final de semana, uma cliente perguntou para mim, Rô, o que eu faço, né? Nós temos uma possibilidade de uma viagem a 2 no final de semana, temos um filho ali com alguns anos, que ficaria muito bem cuidado com a sogra, mas eu tô com o coração aqui, não sei o que eu faço, julgamento, aquela coisa. Eu falei, quanto tempo faz que vocês não têm uma viagem a 2? Desde antes da gravidez. Então, o filho não veio ao mundo para vocês perderem esses momentos. Ele é mais uma parte dessa família. Vocês têm momentos com ele. Vá tranquila, aproveitem. E ela depois escreveu para mim que foi sensacional e que ela teve um momento para se reapaixonar pelo marido. Gente, vocês têm noção do quanto isso é poderoso numa relação e numa família? Porque os papéis são diferentes. O papel do homem e da mulher, né, do marido e da mulher, o papel do pai e da mãe. Eu vejo os casais misturando, sabe? Os filhos vieram, agora eles são pais. Pronto, acabou. Não, mas é aquele homem e aquela mulher que se apaixonaram no início, eles ainda existem. E aí, o que acaba acontecendo? Quando o casal não compreende os diferentes papéis, eles vão misturando. E aí, às vezes, é uma coisinha assim. O filho entra no carro, a mãe tá estressadíssima com o pai, e ela solta. Não, porque o teu pai é um idiota. Não, porque o teu pai fez tal coisa, porque o teu pai... Sabe, não aconteceu nada grave, não teve uma mentira, não teve uma traição, mas esse filho, ele é exposto constantemente a frases que mostram uma insegurança, um sentimento ruim, é como se esse filho fosse uma amiga, sabe? Porque são coisas que às vezes você fala para uma amiga, você fala para uma pessoa que está ali muito próxima, só que são coisas que não deveriam chegar até um filho. Então, imagina se isso acontece todo dia. Chega um momento que esse filho ou essa filha vai começar a compreender que aquilo está sendo prejudicial para aquela mãe. E eu vejo as mães fazendo mais esse movimento, pelo menos o que chega até mim.
vem mais das mães falando dos seus sentimentos, né? Porque eu estou me sentindo de tal forma porque o teu pai fez aquilo, né? Ou às vezes o casal tá brigando e a mãe fala assim: olha o jeito que o teu pai fala comigo, olha o jeito que o teu pai me trata. Então, essas expressões parecem bobas, mas elas não são. Na mente da criança, que como a Sabrina falou, ela vai transformando aquilo em lei, uma verdade absoluta, ela vai construindo uma visão sobre aquele pai, sobre aquela mãe, sobre relacionamento amoroso, sobre família, sobre tudo. E a criança não tem um filtro para ela pensar, principalmente na infância, na adolescência isso já vai mudando. Mas será que é verdade? Será que é mentira? Será que não tem um outro lado da história? A criança não faz isso, ela aceita que aquilo é daquele jeito e ponto. Então, é compreender que essas falas do dia a dia que fazem a criança ser envolvida no relacionamento, o adolescente, não trazem benefício a ninguém. Então, o que eu sempre falo para as minhas clientes, né? Eu questiono, Laura, quando chega um caso assim, eu pergunto, tem filhos? Tenho. Até que ponto o filho sabe o que está acontecendo? Eu já atendi casos que as mães colocaram os adolescentes para vigiar o pai, que o filho adolescente clonou o WhatsApp do pai para descobrir se tinha amante. Gente, isso vai resultar lá no futuro em coisas muito sérias. Então, eu pergunto, eu questiono e geralmente os filhos já estão apresentando sinais de mau comportamento, estão indo mal na escola, questões emocionais, ansiedade. Então, o que eu percebo? Até hoje, eu não tenho, assim, uma memória para dizer, aconteceu 1, 2 vezes. Eu acho que não aconteceu. De eu atender um casal, um acompanhamento para casal com filhos, que o filho não estava com sintomas. Só que os pais não estavam percebendo que esses sintomas poderiam estar relacionados com o casamento. Eles achavam que era uma outra coisa, sabe? Uhum. Ah, não tá indo bem na escola porque não se esforça, porque não se dedica. Quando que começou? Né? Eu investigo, questiono, falo, olha, procurem ajuda, o filho tá sofrendo, a filha tá sofrendo. E às vezes os pais não percebem isso, eles acham que é... Porque qual que é o pensamento que a gente precisa ter? Se um adulto não tá dando conta da situação, como é que uma criança e um adolescente vão dar? Eles não têm preparo emocional para isso. Então, Laura, chegam muitos casos, né? Chegam muitos, eu questiono as minhas clientes, eu questiono as minhas alunas, eu pergunto, e com as minhas clientes e alunas eu vou trabalhando todas essas questões sim, porque elas são essenciais. E o que eu percebo? Que às vezes elas nem tinham se tocado da gravidade. Então, quando elas percebem, elas falam, nossa, eu não tinha me dado conta, então agora eu tô mudando, eu não falo mais, eu não faço mais esse jogo, porque... O casamento, o que a gente precisa ter em mente? O casal é um time. E eles vão formar um time também com esse filho. Só que o casal tem que jogar no mesmo time. Não dá para ficar fazendo esse jogo que a criança tem que escolher, ou que a criança tem que apoiar um lado, ou que a criança tem que escolher. Não, ele tem que sentir que os dois estão juntos. É por isso que o que a Sabrina falou casa muito bem. O casal conversa, alinha, define o que vão falar, como vão falar, fazem isso juntos. O casal tem que pensar nisso. A criança vai saber o que está acontecendo, mas não precisa saber os detalhes. Não, o seu pai, deixa eu te contar, o seu pai tem uma amante, ele está saindo de casa porque esse tipo de situação a criança não precisa saber. Ela precisa saber o evento, né? O que está acontecendo e como isso impacta na vida dela. Agora, os sentimentos atrelados a isso, os detalhes, essas questões relacionadas a homem e mulher, a criança não precisa saber, na minha visão, e aí a Sabrina pode compartilhar o que ela pensa disso. Eu fiquei te ouvindo, Rô, né? E acho que tem algo que a gente pode parar para pensar, né? Já que se a minha dificuldade enquanto adulto é incompatível com o universo da criança, né? São assuntos que não participam desse universo, né? Uma criança precisa viver a sua infância. Então a gente já expõe a ela a uma situação que ela não tem recurso, né? Que é um contexto que está se antecipando para a fase do desenvolvimento dela, né? Então, crianças assim que veem os pais o tempo inteiro angustiados, o tempo inteiro em conflito, eles acabam assumindo para si a responsabilidade de dar conta dessa demanda que é de um adulto, né? Porque se eu estou o tempo inteiro exposto, eu começo a achar que eu tenho que resolver o problema do meu pai e da minha mãe. Então tem uma inversão de papéis, e isso é uma negligência nessa relação, né? A criança precisa estudar, ir para a escola, brincar, né? Compartilhar suas questões, características da sua fase do desenvolvimento. E as questões da vida adulta, elas estão para além daquilo que a criança dá conta, né? Então sim, a gente precisa ser honesto e falar
a verdade daquilo que está acontecendo para aquela criança, mas exatamente dessa forma como a Rô falou, né? A gente conta o contexto e o que se passa ali, mas a minha frustração, o meu sentimento, a minha raiva, né? Tudo que eu tô sentindo em relação ao outro são meus, né? Então eu preciso buscar ajuda, buscar um espaço para falar com um profissional ou conversar com um adulto, né? Compartilhar o meu sentimento de uma forma adequada, né? E não expor essa criança a uma situação que ela vai começar a se sentir culpada, porque ela não vai ter como resolver essa situação, mas ela tá o tempo inteiro exposta, né? Então ela vai, por que eu tô exposta a isso? O que eu tenho que fazer, né? E ela não tem que fazer nada, ela não deveria estar sendo exposta a isso. Então acho que isso é super importante, assim, né? A Rô falou, são coisas do cotidiano, às vezes não é um grande conflito, né? Aquela marca de ruptura. Às vezes são coisas, assim, que a gente acha que é banal, né? E aí também a diferença da criança, porque quando a gente conversa com o adulto, bom, o adulto já tem uma experiência, né? Que também já passou por esse tipo de situação, então ele vai entender, né? O que tá se passando. Ele entende, tu tá frustrada, né? Ou às vezes entende, assim, tu tá com muita raiva, por isso que tu tá pensando dessa forma, mas talvez não seja exatamente assim. A criança não, né? A criança não tem a mesma experiência de um adulto, né? Então a gente tá exigindo que ela dê conta de um assunto que ela ainda não tem recurso para lidar com isso, né? Quando eu ouço vocês falando todo esse lado, a Rô traz a questão da hierarquia, né? De filhos que precisam entender que o casal é o casal primeiro, depois os filhos, né? Que é o contexto família. E também como tudo isso impacta neles. Agora, pegando um pouquinho da questão da hierarquia, com o impacto neles, eu gostaria de te questionar, Sabrina, sobre repetidamente, ou a mãe ou o pai reclamam de um dos dois para os filhos, né? Aqui o nosso tema é a mãe, então vamos pegar o exemplo da mãe. Ela reclama do pai, né, diariamente para o filho, porque o pai isso, aquilo, não necessariamente questões maiores, mentiras, traição e tudo mais, mas, né, poxa, eu pedi para ele passar na farmácia. Poxa, por que ele não passou na farmácia? Ele, né, ele não faz nada que eu peço, Então, a criança vai ouvindo diariamente que aquele pai, né, ele não é uma boa pessoa. Só que pensando na hierarquia, os filhos, eles precisam ver nos pais, aprender com os pais, educação, aprender com os pais, questões da vivência diária. Isso pode impactar no filho dizer, não, eu não quero ser que nem o meu pai. Pelo fato de que, por vezes, não são grandes coisas, mas pelo fato de ser repetidamente levado reclamações a ele, pode ser que o filho, por mais que o pai possa estar ensinando coisas boas, mas eu não quero ouvir ele. E pode existir talvez com o tempo, os filhos criarem essa barreira entre mãe e filho e pai e filho. É importante a gente entender que não é um evento isolado, né? Que vai caracterizar a forma como a gente se coloca na relação. Mas pode ter um colamento dessa criança, né? Na forma como esses pais se relacionam e se colocam para ela. Então, sim, ele pode ir reproduzindo isso sem poder compreender, né? Porque a criança não está conseguindo compreender o que está acontecendo, mas ela vê que todo dia acontece isso da mesma forma, né? Então, o que é importante, assim, situações muito corriqueiras, né? Tipo, pedir para passar no mercado e não passou. Talvez seja importante falar para a criança assim, poxa, quando a gente faz uma combinação, né, a gente espera que a pessoa cumpra com essa combinação. Então, eu vou ficar chateada, eu vou ficar frustrada. Mas vamos ver por que o pai não passou no mercado, né? Ao invés de falar assim, mas é uma inconsequente, né? Combina comigo e nunca faz, né? Aí tu tá linkando a figura do pai com algo negativo, né? Mas quando tu coloca assim, bom, não tá bem, né? Combinou comigo, tinha que, pelo menos, então, me avisar que não ia passar, né? Mas vamos lá ver o que aconteceu, porque às vezes pode ser que deu um imprevisto, ou pode ser que realmente tenha esquecido, acontece, né? Mas construir com a criança, né, que tem essa diferença de que a gente também não tem que aceitar tudo, mas de uma forma respeitosa poder questionar, né, sem colocar que tu é muito ruim, então porque tu não fez aquilo que eu esperava, né, não dessa forma. Acho que ali a gente consegue construir os limites, né, e trazer o que se passa de fato nessa relação, né, e que tá tudo bem, assim. Eu fiquei pensando, né, agora que a gente falou, né, do quanto as mães podem estar se sentindo culpadas.
E a gente é ser humano, a gente erra, a gente se atrapalha, a gente sente raiva e às vezes a gente, né, age por impulso e depois repensa sobre aquilo e pensa assim, bah, poderia ter feito diferente, né? Então, acho que o grande problema não é nem a gente fazer algo que é inadequado, é a gente não se dar conta de que foi inadequado ou então não conseguir reparar isso, né? O que é saudável? É a gente identificar que se atrapalhou e reparar isso, né? Então, identifiquei que tô tendo um discurso muito prejudicial do meu companheiro com o meu filho, né? Que tô compartilhando coisas que é para além daquilo que eu deveria estar compartilhando. Chama e conversa. Olha, a mãe ficou com raiva do pai por isso, por aquilo, né? Mas eu acho que falei coisas que não deveria ter falado, não é bem assim, né? Aí retoma a figura do pai enquanto pai para essa criança, né? Para ela poder também fazer essa distinção de que o meu pai é diferente do marido da minha mãe, né? Essa figura de meu pai sempre vai estar ali e a minha mãe também. Se eles não estão se dando bem na relação, é uma questão deles, né? E tem algo que a Rô falou que é bem importante, essa questão de usar o filho para passar recado, né? Ou para fiscalizar alguma coisa, assim, e trazer notícias, né? Isso é extremamente prejudicial, tu colocar a criança e o adolescente nessa situação, né? É responsabilidade dos adultos de conversarem, de colocarem as suas questões e resolverem as suas questões, né? Então, quando a gente coloca a criança nesse pombo correio, né? Nessa questão, assim, de tem que vigiar, tem que especular, tem que trazer essas informações dessa forma, é muito prejudicial. Tu vê. E realmente, né, Rô, entendendo toda essa situação, é a questão de que precisa repensar, né, esses comentários, porque a gente fala, não é só de coisa grande que vai afetar a criança, Geralmente né? nem é. Então... São as coisas do dia a dia, né? Uhum. Por exemplo, assim, o marido vai pro futebol. Aí a mulher manda o filho junto e fala, cuida com quem que teu pai vai falar no jogo do futebol, depois conta pra mãe. Ou presta atenção no que eles vão conversar, se eles vão falar de mulher, se eles... Sabe? Às vezes é uma insegurança que a pessoa tem, ela não tá resolvendo com o parceiro, aí ela projeta pro filho resolver aquela questão, né? E um ponto muito importante nisso tudo é que o filho ou a filha começa a se sentir responsável pela felicidade dessa mãe. Isso acontece muito. E aí é quando começam os vínculos de dependência emocional, principalmente, né? Quantos filhos adultos hoje, ou filhas adultas, que não conseguem ir para a vida, quando eu falo ir para a vida, é buscar o seu próprio dinheiro, buscar o seu próprio amor, né? A sua realização no amor, porque, mas eu não posso deixar minha mãe sozinha. Não, tem que levar minha mãe junto, né? Não, tem que botar minha mãe para morar no porão da minha casa. Sabe? Essas questões a gente não para, às vezes, para entender, mas por que isso acontece? Será que um adulto tem que se sentir responsável por um pai, por uma mãe? Né? Até que ponto isso é saudável? Uma coisa é eu ajudar os meus pais, eu querer estar perto e tudo mais. O outro ponto é, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho uma responsabilidade com minha... Isso acontece, eu já ouvi muitas clientes, porque eu tenho uma responsabilidade com a minha mãe. Aí quando eu começo a questionar, deixa eu entender, a tua mãe tem uma questão de saúde muito delicada. Não, minha mãe tá super bem, minha mãe trabalha, minha mãe... Não, mas eu não posso. Então, aquele sentimento, sabe, de culpa que vai gerando num filho adulto, de que, por exemplo, o filho tá aproveitando a vida numa viagem e a mãe tá em casa sozinha. Ai, que triste, meu Deus, aquela culpa corroendo. Isso vem muito de uma criança que foi exposta a situações em que ela sentiu que precisava ser a felicidade daquele adulto, daquela mulher, né, daquele homem, daquela mulher. Então, é perceber nada que a gente faz, ou melhor, tudo que a gente faz tem um resultado bom ou ruim. E quando a gente compreende que as crianças vão construindo essas verdades e vão construir uma vida em cima dessas verdades, é muito importante perceber, né, que falas como, o teu pai é uma desgraça na minha vida, mas você é meu príncipe encantado, você é a princesa da mamãe, né, essa coisa assim do, sabe, ele é ruim pra mim, ou ele me traz muita decepção, mas você é meu orgulho, você é minha alegria. O que acaba acontecendo? Essa criança não quer mais sair daquele papel, porque toda criança quer ser amada e aceita pelos seus pais. E a criança vai querer isso. Nós, adultos, não somos mais crianças, mas nós vemos o mundo através da criança que nós fomos. Então, o que acaba acontecendo? Quando esse filho, essa filha, entende que precisa ser o orgulho da mamãe, o que essa criança, na vida adulta, vai ter dificuldade? Estabelecer limites saudáveis com a mamãe, desagradar a mamãe, realizar os seus sonhos. Quantos adultos que hoje estão realizando os sonhos dos pais?
fizeram a faculdade que a mãe queria ou que o pai queria para não desagradar, né? Vivem um relacionamento que às vezes é muito mais para agradar os pais do que para agradar a si mesma. Então a gente tem que compreender todo um contexto, sabe? E começar a avaliar. Quando a gente avalia tanto o que a gente faz como o que a gente vive, a gente começa a perceber que as coisas não são por acaso. Nossa, bem colocado, Rô. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para continuar com esse papo sobre os filhos confidentes. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando quando a mãe torna, né, os filhos confidentes. Estou aqui nessa quarta-feira de sofá com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e com a Sabrina Vigo, que é psicóloga e está falando também sobre todas as questões que podem estar afetando as crianças quando, sim, a gente torna eles confidentes de uma forma ou de outra, né? Essas reclamações rotineiras ou mesmo algumas situações que acontecem entre casais e que não precisam chegar para os filhos. A gente entende que eles precisam saber, sim, o que está acontecendo. Se, poxa, o pai e a mãe não estão legais, a gente talvez vai ter que dar um tempo, talvez a gente tenha que separar, talvez, né, a gente vai passar por um processo que não é tão legal, mas que não tem nada a ver contigo, né, entre o pai e a mãe, mas o pai e a mãe te amam, né, e tem toda uma situação que a gente precisa preservar, porque pai e mãe é uma coisa, e esposo, esposa, né, marido, mulher é outra. Então a gente precisa saber como lidar com isso, até para que essas questões dessas reclamações que são diárias ou mesmo que acontecem na frente dos filhos não aconteçam pelo fato de que a gente já entendeu que é prejudicial. Entendendo sobre isso, o que mais a gente pode pontuar a questão dos nossos filhos dentro da relação e dentro de reclamações e dentro dessas situações que muitas vezes até são confidenciais? A partir do momento que um adulto precisa da força de uma criança ou de um adolescente, esse adulto precisa de ajuda. Isso é muito importante. Por quê? Esse adulto está precisando.
tá difícil para ele, as necessidades não estão sendo atendidas, existem questões emocionais, né? Existem coisas a serem olhadas, mas aquela criança, aquele adolescente não tem como ajudar. Não tem como um conselho de um filho te ajudar, né? Um conselho de um filho resolver tua vida, ou mesmo o apoio de um filho, de um adolescente. Então, o meu convite para essa mãe que tá em casa e que percebe que ela não tá dando conta sozinha, é que ela precisa de ajuda. E às vezes essa ajuda vai vir de um profissional, essa ajuda vai vir de uma rede de apoio, de amigas, conversar com outras pessoas adultas, como a Sabrina falou, que vão poder auxiliar, porque tem experiência, porque vão conseguir, né, trazer uma ideia diferente. Agora, o que a gente precisa sempre lembrar? Que os filhos, eles não vão dar conta e que eles não têm a responsabilidade de ser a nossa felicidade, a nossa salvação, né? Os filhos não têm que realizar aquilo que a gente não realizou, aquilo que a gente sonhou e não deu certo. Não dá pra gente fazer dos nossos filhos uma escada até a nossa realização. Eles vêm ao mundo através da gente, mas eles não vêm pra gente. A lógica da vida é que os filhos vão ir para a vida, e é muito bom quando eles voam. Eu falo isso sempre para as minhas clientes e eu acredito isso, que quando os filhos vão para a vida, estão se realizando na vida, fazendo o que eles querem, os pais precisam olhar e pensar, ótimo trabalho que foi feito. Porque quando os filhos ficam presos aos pais, é sinal de que alguma coisa ali naquela lógica não funcionou. Isso está muito relacionado com essas verdades que vão sendo construídas. Então, vale tanto para aquela mãe que está fazendo isso, como para aquela mulher que passou por isso na infância. Esse programa é um daqueles que pode virar uma chave em muitas pessoas, né? Então, o meu convite é observar tanto o quanto você viveu a relação amorosa dos teus pais e foi exposta ou exposto, como o quanto tu tá fazendo isso, replicando esse mesmo comportamento. Então, na minha percepção, filhos não podem ser melhores amigos dos pais. Existe uma hierarquia. Então, claro que tu compartilha coisas, né? Eu tenho uma filha adolescente, a gente compartilha coisas, a gente conversa sobre algumas coisas, mas existe um limite, né? Existe um limite, por quê? Porque eu sou a mãe dela, sou eu que, neste momento, estou ajudando ela a construir valores, percepções de mundo, né? Suas verdades absolutas. Então, tem coisas que ela não tem que saber, que ela vai conversar com as amigas dela. Então, eu sempre falo, pra mim você vai contar coisas que eu tenho que saber, mas você não precisa me contar todos os teus sentimentos, todas as tuas questões. Você tem que contar o que é confortável pra você. Da mesma forma, quando eu passei por alguma situação que vai ser importante pra ela, eu conto, mas tem coisas que não. E aí, é bem interessante como eles percebem essas coisas, porque ela chegou pra mim há alguns dias e ela comentou de uma situação que ela viu de uma mãe desrespeitando um pai na frente dos filhos. E ela falou, e depois ela ainda reclama que os filhos não respeitam o pai. Ela me disse, olha a percepção dela, mas ela também não respeita ele. Então ela já tinha visto uma situação, Estamos falando da Rê, que tem 13 anos. 13 anos, né? E eu falei, nossa, Rê, que interessante que tu tá compartilhando com a mãe. E eu falei, tu viu como que as coisas são? Por quê? Porque já aconteceu, por exemplo, dela chegar e me questionar assim, eu queria te contar uma coisa, mas aí, mãe, tu vai conversar com o Beto e tal. Sim, a mãe tem que conversar algumas coisas com ele, não tudo, mas algumas coisas sim, né? Algumas coisas que eu não posso mentir. Então, o que acaba acontecendo? Especialmente na adolescência, eles querem formar aliados, né? E a gente tem que saber que, óbvio, algumas coisas não precisam ser contadas, a gente vai alinhar tudo, sempre tem que alinhar, né? Mas a criança, o adolescente, tem que saber que existe um elo muito forte entre esse casal e que o casal joga junto. Não, mas nós vamos resolver as coisas, nós vamos encontrar um caminho. Eles percebem tudo, gente, eles percebem tudo. Então, o que acaba acontecendo? A gente compreender que às vezes os pais estão, né, a mãe reclama que o filho está afastado do pai, mas não tem uma noção do porquê que isso está acontecendo, ou não respeita o pai, ou não tem tanto amor pelo pai. E aí, Laura, veio agora uma coisa muito forte, que é, algumas mães, elas adoram saber que elas têm que o filho ama mais elas do que o pai. Infelizmente. E quando isso acontece, essa mãe precisa olhar para ela, precisa entender por que existe essa necessidade de ganhar, como se fosse uma batalha, sabe? Não, mas o meu filho gosta do pai, mas ele é o meu amor, né? É o meu amorzinho, é o meu príncipe, comigo ele é muito mais apegado. Sabe essa coisa como se fosse uma disputa, e não é uma disputa. Não é uma disputa. O filho, quando tem lugar no seu coração pro pai e pra mãe,
todo mundo ganha. Então, gente, as crianças sentem muito mais do que percebem, os adolescentes sentem e percebem as coisas, né? Eles vão construindo muitas verdades. Então, o que acaba acontecendo? Não adianta tu achar que é banal e que, não vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Então, é um convite, né, para quem tem casa, para você, mãe, não se sentir julgada, né, condenada. Não é, nós somos mães, né, a gente erra também, mas é sobre um olhar diferente. Isso gera ganhos para todas as pessoas. E, gurias, agora que a gente tá falando, a gente falou muito sobre a questão de filhos e dando a impressão de ser mais filhos, crianças e adolescentes. A gente pode, talvez, agora apontar alguma coisa sobre filhos adultos? De dizer se isso a gente pode ter, por exemplo, a liberdade, talvez, quando a gente vê algumas situações entre pai e mãe, que os filhos possam intervir. Porque eu vou exemplificar aqui. Talvez não seja uma reclamação recorrente da mãe que o pai beba, por exemplo, né? Isso eu tô fazendo tô ilustrando aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre o assunto. Mas o filho, já adulto, percebe e toma essa frente de estar junto, e não é por confidência, mas é porque ele vê. Vendo uma situação como essa, porque a gente entendeu que os filhos em si são os filhos família. Marido e mulher se resolvem porque são marido e mulher. Mas numa situação como essa, talvez, como a gente pode pontuar algo nesse estilo, Sabrina? Acho que tem duas situações diferentes, né? Tem filhos adultos numa relação ainda muito simbiótica, né? Que se comportam quase como crianças, assim, que não conseguem se separar, que não conseguem estabelecer uma autonomia e independência, né? E se descolar desses pais, né? Então aí a gente precisa ter um olhar diferente, né? Porque é uma relação toda atrapalhada desse grupo familiar como conjunto. Mas tem algo, né, acho que o que tu falou, assim, é de alguém, assim, que já seguiu sua vida, né, tem uma certa autonomia e independência e identifica que tem um comportamento no pai ou na mãe que traz um sofrimento e que talvez, né, o companheiro não consiga se colocar e estabelecer um limite aí. Então, acho que tem muitas formas de se colocar nisso, né, acho que tu pode chamar, então, o pai ou a mãe, quem tu identifica esse comportamento e conversar num sentido, assim, de perceber que tu tá com dificuldade nisso, né? O que tá acontecendo? O que tu acha? Tu acha que isso tem influência na tua relação, né? Mas uma conversa, assim, não de apontar o dedo como um julgamento, né? Mas de chamar para conversar e dizer, eu tô vendo que tu tá com uma dificuldade, né? O que a gente pode fazer? Eu gostaria de te ajudar, né? Tu quer ser ajudado também. E aí, com outro companheiro, talvez conversar, assim, nomeando que é uma situação complicada, que precisa estabelecer um limite, né? Porque às vezes a gente tá sujeito a uma situação mais de violência, né? Nessa relação e não consegue identificar por estar muito próximo. Então, bom, eu tô vendo que a minha mãe e o meu pai tá passando por essa situação, eu vou ajudar a nomear, né? Mas não é também a minha responsabilidade tomar uma decisão, e nem devo tomar uma decisão, né? E me sujeitar os meus pais a isso, né? Como se eles não tivessem capacidade de discernimento para cuidar da sua própria vida. Mas chamar para uma conversa, nomear algumas coisas, estabelecer esses limites, às vezes é importante, às vezes a relação muito próxima faz com que a gente não consiga enxergar coisas que quem tá fora consegue nomear, mas nomear de uma forma positiva, assim, né? De olhar para aquilo com atenção e cuidado e dizer, vamos pensar junto o que está acontecendo aqui, né? E não, é diferente de chegar e falar assim, tu tá fazendo isso que é errado e tu tem que ir embora porque isso não dá certo. São formas muito diferentes de se colocar, né? E a Rô falou várias coisas, fiquei pensando muitas coisas, né? Enquanto a Rô tava falando. Mas acho, assim, que quando eu recebo crianças e adolescentes, a grande maioria apresenta um sintoma familiar, que é uma organização da família, dos pais, né? De poder estabelecer e assumir o seu papel nessa relação, né? E aí as combinações normalmente, assim, é em grupo, né? Claro que a criança e adolescente sempre tem recursos para desenvolver e poder lidar de uma forma diferente com aquilo que acontece, mas muitas dificuldades vêm desse ambiente familiar atrapalhado, né? E a Rô falou outra coisa, assim, que é bem importante, e aí é um assunto, assim, que daria um programa só desse assunto, mas especialmente com crianças, assim, né, que tem mais um desenvolvimento, né, da sexualidade, do seu corpo,
ou mesmo assim da sexualidade, enquanto entender o que é a relação do pai e da mãe, né? Porque a criança tem ciúmes, a criança pequenininha quer casar com o pai, quer casar com a mãe, né? Tem todo esse jogo psíquico, né? Desse desenvolvimento. Então, quando a mãe fala assim, o teu pai não presta, mas tu é o meu príncipe, não tem só uma inversão do papel da responsabilidade de quem tem que cuidar dessa angústia, como tu também tá colocando pro teu filho que ele pode assumir o lugar do teu companheiro. Né? Então isso assim é extremamente prejudicial e a gente não se dá conta, né? Parece que eu tô fazendo um elogio, né? Mas na verdade eu tô colocando um fantasma gigante na cabeça dessa criança sem nem me dar conta, né? Entendendo um pouquinho ali a questão do... Hoje eu tô entendendo tudo, né? Toda hora eu volto assim, mas é verdade, porque acaba que quantas colocações são feitas e a gente se dá por conta, né? Alguma situação, alguma coisinha, porque todo mundo erra, né? Então, a gente vai se colocando em várias situações, talvez não na reclamação diária, mas em alguma situação de dizer, não, talvez eu coloque o filho acima do que o pai, e aí tem as inversões, então é bem importante falar, né, sobre isso também, mas ver que sim, tu quer elogiar e tu acaba prejudicando, né, então é uma situação de dizer, não, esteja comigo, eu te amo, eu quero que tu esteja seguro, que tu te sinta bem comigo. E nisso eu posso estar criando, né, algo pior. E como é muito importante pontuar isso. Porque é sem intenção alguma, né? E, Rô, considerações sobre o programa de hoje, porque bem bacana, né? Como eu disse, eu passei o tempo inteiro entendendo. Sim, é porque justamente eu estava compreendendo algumas situações. Não, me deu um arrepio. Quando a Sabrina falou essa história, né, do príncipe da mamãe, dá um programa aí, ó, vamos fazer um programa sobre isso. Laura, são coisas pequenas, sabe? São falas que às vezes a gente nem tem noção, né? A mãe beija o menino na boca, o pai que beija a menina na boca. E que às vezes, assim, é um gesto de amor. Só que aquilo repetidas vezes, com algumas frases, vai construindo uma coisa na cabeça da criança, né? Uma verdade absoluta. Às vezes aquela coisa assim, o pai viaja e a mãe fala, ai, que bom que o pai foi viajar, hoje você é só meu, ou hoje a gente vai poder dormir juntinho, sabe? O que essa criança entende? Se um dia meu pai não tá em casa, quem ocupa o lugar do papai? Eu. Gente, é uma coisa tão sutil. Tão sutil, né? Não é uma coisa... Tão amável. É, tão amável. Só que isso vai construindo uma história, né? De que eu ocupo o lugar do papai. Aí um dia o relacionamento acaba, a criança não aceita outra pessoa ali. Naquela relação mais, né? A mãe não pode seguir a vida. Por quê? Porque não, sou eu que ocupo o lugar do papai. Ou fica uma responsabilidade mesmo, né? A gente pode até fazer um programa sobre os homens, né? Porque tem mulheres hoje que reclamam, chega muito pra mim, desse vínculo entre o menino e a mãe, que o menino tem que colocar a mãe dentro do casamento, né? Tem muitos homens que eles escutam a mãe, não a esposa. Né? Tem que conversar primeiro com a mãe, tem que levar a mãe para as férias. Então, a gente pode olhar de diversas formas para todos esses vínculos e tanto pode acontecer com o menino, como pode acontecer com a menina, né? Pode valer para os dois lados. E já temos várias outras pautas aí para Sabrina. Mães do meu coração. Esse programa com certeza mexeu com algumas feridas, né? Com algumas dores. E a gente sempre tenta acertar, mas a gente erra porque a gente é imperfeita. Então, é sobre a gente ajustar o que dá, fazer o melhor que dá, evoluir, porque aquilo que aconteceu a gente não pode mudar, né? Eu fui muito imperfeita na minha maternidade, porque maternidade não tem um manual, porque ela é muito única para cada mãe. A maternidade traz à tona todas as nossas sombras, as nossas dores, as nossas feridas. É extremamente desafiadora. E aí o que acaba acontecendo? A gente não aprende a ser mãe de uma vez, a gente vai aprendendo, porque são fases, são momentos, existem várias coisas externas impactando no nosso interno, a gente bola um plano, né, da maternidade perfeita, dá tudo errado no meio do caminho, expectativa versus realidade. Então, mães, só escolham fazer o melhor daqui pra frente que tá tudo bem. É isso aí. Não, é sem muita cobrança, mas como existem toques como os de hoje? Para que a gente se dê por conta, né? Que a gente traga para consciência e tente pôr em prática um pouquinho por vez. Sabrina, tuas considerações para hoje? Sim. A Rô falou agora, né, desse exemplo, assim, de os pais que dão beijinho na boca das crianças, né? E a gente tava falando sobre os limites, né? E eu acho que limite é entender isso, assim, né?
culturalmente falando, quem que a gente beija na boca? Né? Então eu vou beijar meu filho, minha filha na boca para dizer que eu amo. O que a gente está construindo ali, né? Então acho que os limites é isso, é a gente parar e refletir. O que a gente está fazendo, né? Por que para eu ter a garantia de que meu filho entende que eu amo ele, eu preciso dar um beijinho na boca, né? Isso é algo que eu construí para mim dentro da minha cabeça e que está atrapalhado, né? Então o convite, né, que a Rô fez, acho que é para a gente reparar, né? Não é que a gente... ninguém quer ser perfeito, né? A perfeição é enlouquecedora, não é essa a ideia. A imperfeição, ela é constitutiva da gente, né, enquanto sujeito. Então, o convite fica, assim, para a gente poder olhar para as nossas carências, para nossas dificuldades, né? Identificar quando eu estou atrapalhado, né? Com quem que eu devo buscar ajuda, se o que eu estou falando com os meus filhos são assuntos adultos, né? Que se antecipam às vivências que eles ainda não tiveram e que eles não vão conseguir dar conta daquilo, né? E sempre tem em mente, assim, que a ideia não é que se minta sobre as coisas, né? Que se esconda o que está acontecendo, mas que a gente possa trazer o que está acontecendo, a verdade, de uma forma que a criança compreenda, dentro dos limites dela, né? Dessa fase do desenvolvimento, e que a gente passe a verdade de uma forma que ela se sinta segura, que ela entenda que a gente está compartilhando para que ela saiba o que está acontecendo, porque eles percebem e eles sentem, tem um clima afetivo ali, desse não dito que vira um fantasma enorme depois, né? Então, tentar proteger sem que a criança saiba o que está acontecendo é um arranjo falido, né? Não vai dar certo. Mas contar de uma forma que a criança se sinta segura e que ela entenda que estou compartilhando como uma informação contigo, não como uma responsabilidade que tu tenha que assumir. Eu vou resolver. Isso é uma questão minha com a pessoa que eu me relaciono e que não tem nada a ver, não muda a gente enquanto figura parental para ti, né? Então, isso é importante, assim. Ficou o convite para a gente pensar, né, para identificar quais são as nossas carências, as nossas dificuldades, o que precisa ser elaborado, o que ficou ali de resquício da nossa infância e da nossa adolescência que ainda reverbera de forma muito difícil, e buscar ajuda, né, porque quando a gente elabora as nossas dificuldades, acolhe essas dificuldades, né, porque a gente não cura quem a gente aprende a criar recursos para lidar de uma forma diferente com as coisas. Então, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente se relaciona de uma forma muito saudável e não projeta no outro as nossas dificuldades, né? Porque essa projeção também é um pedido de ajuda e de socorro, né? Como se a gente passasse para o outro a responsabilidade de dar conta que disso que assusta demais, né? É verdade. Mas muito bem colocadas as palavras, Sabrina. Eu achei bem produtivo, achei bem bacana esse nosso programa. Vamos fazer outros programas, achei bem importante também quando, né, a Sabrina colocou sobre o beijinho na boca, pai e mãe, e quando tem aquela história que eles dizem, ai, quem é o teu namoradinho? A gente sabe que existem muitos estudos que são contra isso, que a gente precisa entender que não funciona, que a gente precisa trabalhar de forma diferente com as crianças, explicar o porquê, que tem muita criança querendo beijar na boca do pai e a mãe, não só pelo amor, e sim porque eles veem que a gente beije, porque tipo, eu também quero ser namoradinho da mãe, do pai, enfim, né? Então tem toda essa situação, que é muito importante e é muito importante e precisa ser falado, né? Antes, quando não se tinha muita informação, era normal ter por uma verdade, de um amor entre pai e filho. Mas como se tem todo um estudo que se fala, que se mostra, e quem sabe vamos falar sobre criação de filhos em outro momento também, né? E eu, como uma mãe imperfeita, também fico aqui para entender e aprender também com os convidados. Gostaria de agradecer, meninas, mais uma vez, Rosângela, todas as quartas aqui comigo, a Sabrina, mais uma quarta aqui conosco, que já vem em outros momentos e sempre ricas as colocações, né? Os ensinamentos que vem aqui, né? Falar para nós, né? Repassar. E agradecendo a você que está em casa, nos acompanhou nesta quarta-feira, convido para que continue na programação da Conecta Mais e até amanhã.